Vamos meditar na palavra do Senhor, ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco na sua palavra santa. Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos te pedir que o Senhor fale conosco mais uma vez através dessa palavra que é viva, eficaz, essa palavra que transforma, que divide, que muda o nosso interior. Que sejamos despertados, ó Deus, pela tua palavra. Que nada tire a nossa atenção, a nossa concentração naquilo que é mais importante agora. Não é mais importante saber notícias, não é mais importante ver fotos, o mais importante agora é ouvir a voz do Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos nos concentrar em ouvir o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Nos abençoa, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, normalmente eu começo já lendo um texto das Escrituras, mas hoje eu vou fazer algumas considerações antes da gente ler alguns textos da Palavra de Deus. Nós vamos falar nessa manhã sobre crescimento espiritual. Ao chegar ao final do ano, usualmente a gente faz uma pequena retrospectiva do ano que a gente teve e a gente também pode fazer algumas projeções para o ano que vai começar, o ano de 2025. A gente tem o costume de fazer um balanço da nossa vida e você pode fazer um balanço da sua vida como um todo, todos os aspectos que cercam a sua vida e avaliar se foi um ano positivo ou não. Assim como também você pode fazer um balanço de áreas separadas da sua vida. E depois você então fazer uma conta, se somando, diminuindo, multiplicando, dividindo, se foi um ano bom ou se foi um ano ruim. Por que eu falo isso? Porque talvez na área da saúde o seu ano tenha sido um ano difícil, mas quando você olha num contexto geral para a sua vida, foi um ano bom. Apesar da sua saúde não ter andado muito bem. Ou pode ser que você olhe para um outro aspecto da sua vida, para a sua vida financeira, e foi um problema, foi um desastre, e trouxe tantos problemas, tantas dificuldades, que você olha para o seu ano e fala, caramba, foi terrível esse ano. Graças a Deus que está acabando. É normal isso, e você é livre para fazer essa avaliação. Então, se você não fez, faça agora essa avaliação. Como você diria que foi o seu ano? Financeiramente, saúde, relacionamentos, bom, ruim, médio, está na média, passou raspando, 5,1. Se a média for 5, 5,1. Existe também um outro aspecto da nossa vida que está ligado a todos os aspectos da nossa vida, em que nós podemos também fazer uma avaliação, que é uma avaliação da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. Se você, então, fizer uma avaliação da sua vida espiritual, você hoje, ao final do ano, pode dizer que você está mais perto ou mais longe de Deus do que no início do ano. Você se sente mais maduro na fé? Você se sente imaturo na fé? Você se sente estagnado na fé? Foi um ano de aprendizado ou foi um ano em que problemas aconteceram que acabaram afastando você de Deus? Foi um ano em que você realizou a obra de Deus ou foi um ano em que você ficou travado na obra de Deus? Foi um ano em que você se apresentou para servir ao Senhor ou foi um ano em que você se omitiu de servir ao Senhor? É importante você também fazer uma avaliação da sua vida espiritual. Será que esse ano foi um ano de crescimento espiritual? Seja sincero, você cresceu na presença de Deus? Porque é importante a gente pensar o seguinte, que mesmo que diversos aspectos da sua vida tenham sido negativos, você tenha enfrentado dificuldades,
Muitas vezes é nos momentos de provação, é nos momentos de dificuldade em que nós temos um maior crescimento espiritual. Ter problemas na nossa vida, seja na área financeira, seja nos relacionamentos, na saúde, não necessariamente impede você de crescer na presença de Deus. Às vezes, pelo contrário, às vezes é no meio de provações que nós vamos nos aproximar de Deus. Amém? O crescimento espiritual acontece quando nós perseveramos. O crescimento espiritual acontece quando nós temos uma vida na presença de Deus, quando nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça. O crescimento espiritual acontece quando nós demonstramos interesse pelas coisas de Deus, quando nós temos sede de Deus, nós queremos estar mais perto de Jesus e ser mais parecidos com Ele. Eu tenho uma convicção que não é nenhuma convicção profética, porque foi revelada do alto, mas eu tenho uma convicção, que se nós queremos crescer espiritualmente, se nós queremos mudanças, se nós queremos estar mais perto de Deus, nós precisamos ser intencionais e ter propósito, um firme propósito no nosso coração de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, crendo de fato que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A palavra que diz isso. Isso vale para outras áreas da sua vida também. Você quer uma mudança na sua vida financeira? O que você está fazendo para isso acontecer? Você quer uma mudança nos seus relacionamentos? O que você está semeando nos seus relacionamentos para a mudança acontecer? Você quer uma saúde melhor? Eu quero uma saúde melhor. Mas como é que você está se cuidando? Você está se cuidando? Porque não é segredo para ninguém. Se você não fizer nada diferente, nada vai mudar na sua vida. Amém, irmãos? Você entende isso? Se você não fizer nada diferente, se você fizer tudo igualzinho você fez esse ano, nada vai mudar na sua vida. Como você quer crescimento espiritual, como você quer relacionamento com Deus, se você não pretende fazer nada de diferente? É normal que uma pessoa que começa na fé, ela está iniciando a sua jornada cristã, ela vai ter dificuldades, ela vai lidar com problemas, ela vai ter dificuldades com o pecado, ela vai ter dificuldades para entender algumas questões da fé, ela vai ter dificuldades para entender algumas coisas que nós ensinamos, que nós pregamos. É normal as dificuldades iniciais daquele que está começando na fé cristã, mas não é normal nós estagnarmos na fé. Não é normal nós ficarmos indiferentes às coisas de Deus. Não é normal o tempo de igreja ir aumentando, mas a sua convicção em Cristo retroceder. Isso não é normal. Tem alguma coisa errada. Assim como não é normal um adulto tomar uma mamadeira. Não é normal olhar para uma pessoa que tem anos de igreja e os anos vão passando, mas as atitudes da pessoa não mudam. O conhecimento bíblico da pessoa não muda. Ela começou o ano tendo que olhar, quando a gente fala abre Salmos, ela tem que olhar um índice em qual página está os Salmos. Na página 300, então eu vou lá na página 300. E aí ela termina o ano abrindo o índice, olhando o Salmo. Aí ela tem 3 anos de igreja e ela ainda está olhando o índice para ver onde é que estão os Salmos. Isso não é normal. Alguma coisa está errada. Não é normal se você tinha um problema com o seu testemunho no início da caminhada e você ainda tem esse mesmo problema. Isso não é normal. Não é normal você fazer escolhas equivocadas quando você já tem 5 anos de igreja. Claro, o pecado vai fazer parte da nossa vida, errar o alvo. O pecado significa errar o alvo. Isso vai fazer parte da nossa vida durante toda a nossa vida. Mas a gente não pode se acostumar com o pecado, se acostumar em insistir nos nossos erros. A gente precisa desenvolver a nossa fé. Amém, irmãos? Você precisa de crescimento espiritual no desenvolvimento da sua fé.
Se você um dia nasceu de novo. Porque se você não nasceu de novo, você nem nasceu. Como é que vai crescer se nem nasceu? É necessário primeiro nascer de novo, para que então você experimente crescimento na vida espiritual. Porque quem nem nasceu de novo não tem como crescer espiritualmente. Não tem como passar por fases. Crescimento espiritual, ele é diferente em alguns aspectos do crescimento físico, né? Nosso crescimento humano, físico. Porque chega uma certa idade que você para de crescer, né? Não, agora já era. Eu, no caso, 1,75 m e agora reduzindo, né? Porque você vai ficando mais velho e vai reduzindo. Crescimento espiritual é algo que precisa ser contínuo. Não é normal isso. É como o crescimento de uma árvore, é uma semente que cai em terra e essa semente germina e então começa a nascer aquela planta, ela vai crescendo, o seu caule vai engrossando, vai se firmando, daqui a pouco ela vai dando folhas, daqui a pouco ela vai dando fruto e aí ela é cuidada para que ela possa dar mais fruto. É isso que a palavra de Deus diz. E aí ela dá fruto, chega o tempo de dar fruto, ela dá fruto, e ela continua crescendo, daqui a pouco ela é podada e ela é cuidada e é colocado adubo no solo para que ela dê mais fruto e ela vai dando mais fruto. E essa árvore então é capaz de resistir às tempestades, porque o seu tronco está firme, ela está sadia. Assim também é a vida do cristão. Se nós não crescermos espiritualmente, se nós ficarmos estagnados na vida espiritual, quando as tempestades vierem, nós estaremos fragilizados e diante das investidas do inimigo nós podemos cair. Então você pode ter tido muitos problemas na sua vida durante o ano de 2024, mas o maior problema que possivelmente você teve foi a falta de crescimento espiritual. Porque é esperado que o discípulo de Cristo, ele cresça. Isso depende de duas coisas, depende do Espírito Santo gerar crescimento na sua vida espiritual, e o Espírito Santo faz isso na nossa vida, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, e com certeza ele vai nos impulsionar a crescer na presença de Deus, mas isso também depende da sua vontade de crescer. Depende de você querer. Depende de você buscar, depende de você aproveitar as oportunidades, depende de você entender o quanto isso é fundamental para a sua vida com Deus. Se você quer crescer espiritualmente, submeta a Deus as áreas da sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, para que você possa experimentar crescimento espiritual, a sua vida afetiva, entregue ela nas mãos do Senhor, para que o Senhor dirija os seus passos. Submeta a Deus as áreas da sua vida, o seu relacionamento com os seus filhos, submeta a Deus. Os seus estudos, submeta a Deus, submeta toda a sua vida a Deus, para que você cresça espiritualmente. Estude a Bíblia, pegue na sua Bíblia. A Bíblia é fonte de conselho, a Bíblia é fonte de crescimento, diz que ela é o alimento, a palavra é o alimento que nos leva a crescer. É impossível crescer espiritualmente sem sede de conhecer a palavra de Deus. E não somente de ouvir, mas praticar a palavra de Deus. É impossível crescer espiritualmente sem estudar a Bíblia. Ore. Tenha tempo de comunhão com Deus, tenha tempo para ouvir a voz de Deus, para falar com Deus, para conversar com Deus, para ter comunhão espiritual com o Senhor. Busque a Deus enquanto você pode achar, invoque o Senhor enquanto Ele está perto, ouça a voz de Deus que molda o seu coração e que molda a sua vida. Ore, congregue. Você precisa estar na comunhão dos santos para que você cresça espiritualmente. Ninguém cresce espiritualmente isolado, porque não tem como viver a vida cristã de uma maneira isolada. É importante nós aprendermos com as pessoas ao nosso redor e muitas vezes com pessoas que conhecem mais do que a gente. Você não aprendeu matemática sozinho, você aprendeu matemática porque alguém te ensinou matemática. Assim também é com a palavra de Deus, você precisa de pessoas que ensinem você.
Você precisa aproveitar o tempo em que você está na igreja congregando. Meu irmão, às vezes você só tem essas 2 horas durante toda a semana para estar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para estar em comunhão com seus irmãos, para louvar a Deus, e você ignora. Está aqui, mas é como se não estivesse. Não tem como crescer espiritualmente. Impossível. Seja alguém ativo no reino de Deus. Sirva. Tenha responsabilidade com as coisas de Deus. Tenha compromisso com a obra de Deus. Isso vai ajudar você no crescimento espiritual. Não porque você só vem para a igreja quando você está na escala para fazer alguma coisa, mas porque estar na escala para fazer alguma coisa vai ajudar você a estar aqui, mesmo quando você não tem vontade. Mesmo quando você está desanimado, mas você tem uma responsabilidade. A criança, você vai dar aula para uma criança e ela vai te perguntar: mas quem criou Deus? E você, e agora? Como é que eu vou explicar isso para essa criança? Isso vai levar você a conhecer mais, isso vai levar você a buscar mais, a aprender mais. Irmãos, parece meio óbvio, mas a gente não faz o óbvio, esse que é o problema. Se a gente fizesse o óbvio, estava muito bom, mas a gente não faz. Parece meio óbvio, mas se você quer criar músculos e ganhar músculos, se você se exercitar 2 horas por dia, você vai ganhar músculos mais rápido, muito mais rápido, do que se você fizer isso por 20 minutos, ou não? Não é muito simples isso? E na vida com Deus é a mesma coisa. Se você fizer tudo correndo, não, vou orar aqui correndo, então, 20 minutos aqui, 15, 5 minutos aqui na presença de Deus, acabou, vamos lá, dia que vem, vamos para o próximo dia agora. Você não vai crescer espiritualmente, meu irmão. Mateus, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, Jesus foi tentado pelo diabo quando ele teve fome, para ir contra os planos de Deus, para abandonar a sua confiança em Deus. Porque o plano de Deus para o seu filho era que ele morresse pelos nossos pecados e com isso nós herdássemos a vida eterna, e o diabo queria tirar Jesus da rota. Meu irmão, será que você sofreu também tentações durante esse ano? E você acha que no próximo você vai sofrer tentações também? Ou não? O inimigo anda ao nosso derredor, buscando a quem tragar, querendo que você se afaste da vida com Deus. Se ele foi capaz de fazer ofertas a Jesus, você acha que ele não será capaz de fazer ofertas a você também? Por isso é tão importante crescer espiritualmente, para você não cair nas astutas ciladas do diabo. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, mas ele teve fome. Isso quer dizer que mesmo que você esteja espiritualmente forte, talvez você esteja fisicamente debilitado e o diabo vai se aproximar de você. Ou você acha que ele não pode fazer o mesmo que ele fez com Jesus com você? Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O diabo começou a tentar colocar dúvidas na cabeça de Jesus. Se você é mesmo filho de Deus,
Você acha que ele não vai tentar colocar dúvidas na sua cabeça? Se você é mesmo filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus mesmo, então você pode fazer isso que não vai ter problema nenhum. Ele vai te perdoar. Ele vai começar a falar coisas para você. E você precisa crescer espiritualmente para que você saiba aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque Jesus saiu das tentações e das ciladas do inimigo através da palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás, eu estou com fome, eu preciso de pão, mas eu preciso mais ainda daquilo que o meu Pai me dá. Será que você conseguirá fazer isso, falar isso? O diabo, então, depois mudou a tática. Ele pegou a palavra e ele distorceu a palavra. Se antes ele tinha usado uma tática e Jesus saiu com a palavra, agora ele pegou a palavra e distorceu a palavra. Então está escrito, que você pode se jogar daqui, porque se você se jogar daqui do pináculo do templo, está escrito que aos seus anjos ele vai dar ordens a teu respeito. Então ele distorceu a palavra, mas Jesus conseguiu sair da astuta cilada do diabo. Meus irmãos, o que mais tem é gente hoje distorcendo a palavra de Deus. E você está lá vendo no Facebook tudo que te mandam, entrando no site de todos os pastores, ouvindo todas as palavras, um monte de mensagens, um monte de coisas que não tem nada a ver, o diabo distorcendo a palavra, e você está se enchendo dessas coisas, e você não conhece a palavra, então você não sabe discernir o que é o que, e o que a palavra diz de verdade. O diabo fala, tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. Ele falou isso para Jesus, você acha que ele não vai falar isso para você durante esse ano de 2025? Tudo isso eu vou te dar, cara. Tem tanta coisa boa aqui que eu posso dar para você se você me adorar, se você prostrado me adorar. E será que nós vamos conseguir vencer as tentações, as ciladas, se não crescermos espiritualmente? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vocês morreram. Você entende isso? Vocês morreram para as coisas do mundo. A prioridade da sua vida tem que ser o seu crescimento espiritual. Isso envolve o quê? Buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. Mas nós queremos viver a nossa vida como qualquer outra pessoa. Não tem como, irmãos. Nós morremos. Você morreu, não tem mais como viver como uma pessoa comum vive, fazendo o que ela faz, ocupando o seu tempo com o que ela ocupa, se alimentando daquilo que ela se alimenta. Você morreu, filho. Pense nas coisas lá do alto, busque as coisas lá do alto. Não existe crescimento espiritual automático. É preciso buscar. É preciso pensar, é preciso ser algo proposital, algo intencional. É uma luta, gente. Emagrecer é uma luta. Buscar a Deus é uma luta. Não acho que vai ser fácil, não. É algo que tem que ter propósito, tem que ter mudança, tem que ter intenção, tem que falar, não, eu quero mais de Deus, eu vou buscar mais. Tem uma reunião lá, eu tenho que começar a ir nessa reunião de oração. Não, vai ter o culto, eu preciso ir de manhã, eu preciso ir à noite, eu preciso mudar. Eu tenho que ir para o trabalho lendo a Bíblia, porque senão eu chego lá e caio. Tem que ser algo intencional, o crescimento espiritual. Quando nós nascemos, nós não nascemos já comendo de garfo e faca. Você teve alguém que cuidou de você, que ensinou você não sabia nem limpar o bumbum.
Mas quando você vai crescendo, você precisa começar a cuidar de si mesmo. Não pode ficar parado esperando que todo mundo faça tudo por você, pegue você pelo braço. Não, vamos lá para o culto de juventude, você tem que ir sim. Não, vamos lá, meu queridão, eu te amo, vamos lá. Ah, não, você tem que ir orar. Poxa, por que você... O pastor, não, eu vou esperar o pastor vir aqui me chamar. Meu irmão... Chega, meu irmão, chega de esperar o pastor ter que ir limpar o bumbum, não dá, gente. Cuida da sua vida espiritual. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Você tem que amadurecer. Isso é maturidade, irmãos. Não é que eu não posso ajudar você em alguma questão da sua vida, na multidão de conselheiros há sabedoria. É claro que a gente está aqui para isso, é o nosso papel, mas você tem que ter maturidade para fazer as suas escolhas, intenção. Não espere que Deus venha para fazer aquilo que você tem que fazer, que o pastor vai ficar te ensinando ano após ano a comer papinha, vai ficar te dando papinha o tempo inteiro. Vai buscar Deus, vai para o culto cantar, vai para a reunião de oração, vai conversar sobre a Bíblia. Você tem que se mover independentemente. Augusto de Nicodemos, ele fala, é relativamente fácil encontrar cristãos que vivem uma existência subcristã, derrotados pelo pecado, como se a natureza pecaminosa tivesse domínio e poder sobre eles. Isso ocorre por não estarem buscando as coisas de cima. Frequentemente a desculpa é a falta de tempo. Na verdade, muitos destes encontram tempo para tudo, menos para buscar as coisas de Deus em oração e comunhão. Crescimento espiritual é algo que se realiza na jornada da nossa vida. A nossa vida que é cercada de altos e baixos, mas nós não podemos considerar natural a estagnação na vida com Deus. É fundamental você avançar, é indispensável para a sua saúde espiritual. Crescimento espiritual não é uma questão de mérito. Ah, então eu vou buscar a Deus e aí Deus vai me amar. Meu irmão, você vai buscar a Deus porque Deus um dia já te amou. Paul Washer, um conhecido teólogo norte-americano, ele usa uma ilustração que é mais ou menos assim, um professor numa classe de física, ele numa matéria extremamente complexa, 10 alunos ficaram desesperados diante da dificuldade de aprender o conteúdo. Então ele vendo ali aquele sofrimento dos alunos, o professor ele falou para eles, olha, vocês não precisam se preocupar com a nota, porque vocês já estão automaticamente aprovado. Eu vou dar aqui nota para todo mundo passar. Vocês só precisam se preocupar em aprender a matéria. E aí, diante dessa notícia, 5 alunos, olhando e vendo que já estavam aprovados, falaram, então, não preciso mais me preocupar em aprender física? Ótimo! Chega, vou passar o ano inteiro sem estudar, sem ir para a aula, sem nem me preocupar mais com esse problema. E 5 alunos falaram, já que nós estamos então aprovados e ele falou que nós devemos agora conhecer a matéria, vou aplicar a minha vida a conhecer essa matéria. Na vida espiritual, o desenvolvimento da vida espiritual é assim também, meu irmão. Você não precisa se desesperar, porque Jesus já pagou pelos seus pecados. Você não precisa mais se desesperar com relação à sua salvação. Mas você tem 2 escolhas. Ou você olha para isso e fala, ele já morreu pelos meus pecados, eu não vou fazer mais nada. Ou você fala, já que ele morreu pelos meus pecados, agora eu vou buscar ele mais ainda, vou glorificar o nome dele mais ainda. Olhe para a obra de Cristo na cruz por você, olhe para o seu amor por você. É tempo de você frutificar. 2025 pode ser um ano de frutos na sua vida espiritual, mas você precisa crescer. O culto precisa ganhar um espaço especial no seu coração. Você precisa se aproximar do Senhor e isso vai levar você à santificação. O que nós temos feito tem nos levado para mais perto de Deus. A sua maneira de viver, a sua filosofia de vida hoje, a maneira como você vive a sua vida, tem conduzido você a Cristo? Você precisa fazer essa pergunta, Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está falando que Deus colocou um monte de gente na igreja, com funções diversas, com dons diversos, para ajudar você a ser aperfeiçoado em Cristo Jesus. Pessoas que estão trabalhando para que você compreenda melhor as Escrituras. Todos, para que todos cresçam, para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas, pastor, isso é impossível. Chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo, mas esse é o alvo, filho. Se o teu alvo é tirar 5, então, amigo, você está lascado. Porque se você tirar um 4,5, tu está perdido. Teu alvo tem que ser tirar 10. E aí, se vier um 8, você passou, né? Passou bem, parabéns. Assim também é na vida espiritual. Nós desanimamos, mas Deus nos colocou aqui para ajudar você a atingir a medida da estatura de Cristo. É por isso que nós vamos aqui trabalhar, pregar, semana após semana, até que você chegue lá, meu irmão. Mas me ajuda aí, gente. Me ajuda a te ajudar, para que você não seja mais como criança, arrastada pelas ondas, levada por qualquer doutrina, pela artimanha, pela astúcia de pessoas que induzem você ao erro. 6 anos pregando aqui, e aí a pessoa sai e vai seguir um falso profeta. Ah, meu irmão, dá raiva. Cresçamos. Precisamos crescer, irmãos. Filipenses, abra lá em Filipenses 2, um pouquinho depois de Efésios aí, ó. Filipenses 2, 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente, me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Desenvolver a sua salvação. Salvação não é fazer o curso de batismo, se batizar e agora eu estou salvo, não preciso fazer mais nada na vida com Deus, não. Meu irmão, você está louco. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você tem que buscar Deus, você tem que se alimentar de Deus, você tem que desenvolver a sua salvação. E aí, quando chegar no final, que eu ver as ovelhinhas entrando no céu, glória a Deus, valeu a pena. Não foi inutilmente que eu trabalhei, que toda semana eu chegava aos pés do Senhor, Senhor, me ajuda. O que eu falo para aquele povo que eu não sei mais o que eu falar para eles? Toda semana, ficar até 1h da manhã preparando mensagem. Glória a Deus, não foi inútil. Eles entraram. Que bênção. Vamos crescer espiritualmente, irmãos. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, a gente não vai abrir, que não pôde dar a eles um alimento sólido, porque eles não estavam preparados, porque eles eram como crianças, espiritualmente falando, eram carnais.
brigas, ciúmes, bobeiras, se bicando na igreja de Corinto, Deus derramando dons espirituais, mas eles eram muito imaturos. Não pude dar a vocês um alimento sólido, porque vocês são como crianças. Se o Senhor fizer um diagnóstico da nossa igreja, será que Ele vai fazer um diagnóstico e vai ver que é uma igreja madura na fé? Precisamos progredir na fé, irmãos. Hebreus, capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O escritor aos Hebreus está exortando eles a progredir, mas eles estavam com preguiça de ouvir. Já era para eles serem mestres, olhando para o tempo decorrido. Olhando para o tempo decorrido da sua vida espiritual, meu irmão, qual é o diagnóstico? Uma pessoa que ainda precisa de papinha, que ainda não conseguiu entender nada do que Deus quer para a sua vida. Ou você tem progredido na fé? Você é alguém que tem sede de ouvir ou preguiça de ouvir aquilo que Deus tem para te dizer? Meu irmão, eu gostaria de lançar um desafio aqui. Para em 2025 nós fazermos desse ano um ano de crescimento espiritual. Amém, irmãos? Nós falarmos para nós mesmos. Não é o suficiente. Eu quero mais de Jesus. Não, eu preciso mudar coisas. Eu preciso ser intencional. Eu preciso firmar um propósito. Assim como um propósito de emagrecer, assim como um propósito de ter uma saúde melhor, assim como um propósito de estudo. Não, eu vou estudar. São 100 vagas, uma é minha. E aí você vai para dentro, firma um propósito. Então eu gostaria de desafiar você a investir no seu crescimento espiritual nesse próximo ano. A investir o seu tempo na presença de Deus. A comprar livros para você crescer espiritualmente. Leia livros, irmão. Separar mais tempo. Eu quero desafiar você a anotar as pregações, a rever as pregações no YouTube. As pregações são gravadas. Se você não pegou alguma coisa aqui, eu falei rápido demais, você tem a oportunidade de rever em casa, ouvir indo para o trabalho, para que você fixe bem na tua mente aquilo que Deus quis trazer para você. Cresça espiritualmente. Eu quero desafiar você a jejuar, a buscar a Deus com jejum e oração, para que você esteja mais próximo de Deus. Eu desafio você a começar a estudar a Bíblia, a começar a participar do estudo bíblico, para que você cresça espiritualmente. A única coisa que não dá para a gente fazer é não fazer nada. É não fazer nada de diferente. É continuar fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira e querer resultados diferentes. Isso não vai acontecer. Se você não fizer nada de diferente, os resultados serão os mesmos. Vamos fazer do ano de 2025 um ano intencional de crescimento espiritual. Amém? Glória a Deus. Breve nós vamos divulgar algumas coisas que vai ser para ajudar você a crescer. Como Paulo falou aqui, esses homens têm dons que Deus deu para ajudar você a crescer. A gente quer ajudar você a crescer na presença de Deus. Amém? Vamos ficar em pé.